Tem coisas que o filho herda dos pais, é natural. Agora, eu vi muito meu pai errar e eu não queria fazer como ele. E isso fez toda a diferença. 12 a 14, 15 anos ali eu viajava muito com ele. Quando eu cheguei nos 18 para 19, eu falei, cara, isso que o meu pai faz não é legal. Eu via minha mãe sofrendo, eu via ele mentindo o tempo todo, enganando o tempo todo. Eu falei, cara, eu não quero viver uma vida dessa. Eu tenho o jeito com as mulheres, eu tenho o talento com as mulheres, mas eu não quero fazer isso que ele faz. Vocês entendem? Tipo assim, eu herdei o jeitinho, a manha, mas eu não herdei, eu quis cortar o cordão umbilical do caráter e da postura do meu pai, porque ela não era saudável, ela era sempre pra mais, pra enganar, pra mentir. Ele tinha uma fala que eu não me esqueço até hoje. Isso não é legal pra um pai falar pra um filho. Ele falava assim, ó, tudo que você vê na rua fica aqui. Tudo que cara, minha mãe, pô, eu amo essa mulher, pô, é minha mãe, pô. Mas não, se você vê o meu patrão pegando alguém, se você vê outro funcionário aqui pegando alguém, tudo que você vê na rua, você não vai contar nunca, não conta. E ele me levava pra cima e pra baixo, estava em todos esses ambientes, em todos os lugares. Eu voltava pra casa com isso, tipo, cara, eu tenho que mentir, eu tenho que ser negligente. Eu tinha 12 para 14, foi entre 12 e 15 anos, foram 3 anos vivendo essa escola, compactuar com a mentira, com os enganos. E aí, tinha tudo pra reproduzir o comportamento dele. Tinha tudo pra reproduzir. Eu reproduzo em alguns comportamentos. Só que quando... A gente fala que o jovem é um safado para o bem. Sou um safado do bem, gente, um safado para o bem. Só que quando chegou para 18 anos, eu tive um encontro com Deus. Deus foi me mostrando que eu tinha algo para dar. Poderia ser um ser humano melhor, um humanitário, um cara que podia ajudar pessoas. E desde os 18 anos para cá, eu venho fazendo isso. De 18 anos pra cá, eu venho sempre ajudando pessoas. Seja no Sopão, seja no evangelismo, seja em ONG que a gente abriu, seja no canal 10 Jal. Então assim, não parei mais. Eu não parei mais. Quando eu entendi o propósito, a missão, com o que eu tinha, com todo o repertório, com todo o aprendizado, com toda a malandragem, boa malandragem do meu pai, porque ela existe, mas o cordão umbilical do caráter dele eu não quis, porque eu vi minha mãe sofrer. Eu vi minha mãe derrubar litros de zinebra, de bebida, de cachaça. E olhava pra minha mãe e falava, nossa, eu não sei se eu tinha raiva ou se da minha mãe, do meu pai, de todo mundo, ou se eu tinha nojo e eu tinha vergonha que os meus amigos chegassem lá em casa. Aí eu escondia as garrafas nas plantações de bananeira e eu sabia que era o jeito que o meu pai fazia. E o que era que meu pai fazia que era ruim? Ele tinha um lado legal, conquistador, sedutor, mas ele matava na unha. E minha mãe ficou um alcoólatra. E isso era muito difícil. E aí tudo que eu queria cortar era esse tipo de relação. Tanto com a minha mãe como com meu pai. Sempre quis cortar essa relação. Nunca achei uma relação boa. Por isso nunca bebi, nunca enchi a cara, nunca me embriaguei. Porque eu vi o mal que era pra mim como criança, adolescente, me formando homem. Por isso quando a gente tá falando o tempo todo aqui, não é só gozar. É amar também. E não ama se não tem caráter. Só o amor não é suficiente. Você até ama. Tem que ter uma você ter caráter. Beleza, ama, mas não é saudável. Você vai ferrar com a vida do outro. Você vai se ferrar. Porque tudo que você está vivendo é uma mentira. Você está enganando os outros. Você está mentindo para os outros. Isso tudo distorce a nossa sexualidade. Isso tudo distorce o nosso relacionamento diário. A gente não sabe de onde que vem as pancadas. Porque a gente não aprendeu a ressignificar. Porque a gente não aprendeu a refletir e colocar na mão de Deus. Porque a gente precisa evoluir como ser humano, como gente. E a gente precisa fazer as melhores escolhas. A gente precisa tomar as melhores decisões. Você tem que reter o que é bom e tirar o que é ruim.